Oi, boa tarde a todos. Com imensa satisfação que nós estamos aqui hoje para conversar com vocês. Eu sou Bruna, sou procuradora da República do Ministério Público Federal, doutora Cláudia, do Ministério Público do Estado do Amazonas, e nós estamos aqui hoje para falar sobre imunização, sobre a importância da imunização para o combate ao sarampo aqui no Estado. Trabalho aqui em Manaus, mas respondo por quase todo o estado do Amazonas, e nós enfrentamos aqui um surto de sarampo e precisamos também combater a doença no interior, tendo em vista que se a gente não conseguir conter o sarampo, a gente pode ter diversos malefícios para a sociedade, inclusive o óbito. E em razão disso que nós trouxemos aqui representantes da FVS, da Secretaria Municipal de Saúde, do Ministério da Saúde, para conversar com todos os municípios do interior do estado, para que vocês conheçam melhor sobre a imunização, sobre o combate ao sarampo e também sobre as responsabilidades dos gestores e da sociedade civil no tratamento dessa doença e na imunização das crianças em especial. Vou passar a palavra para a doutora Cláudia. Eu sou Cláudia, sou promotora de justiça aqui da capital, trabalho com saúde pública e o objetivo desse evento é mobilizar os gestores, os profissionais de saúde e da educação, que nós acreditamos que podem colaborar muito, contribuir muito para mudar essa realidade, não só em relação ao sarampo, mas hoje a gente vive, infelizmente nós vivemos assim uma baixa cobertura da vacinação, as crianças estão sendo privadas desse direito, que é o direito de serem vacinadas para evitar doenças que já haviam sido até erradicadas e estão voltando, como o sarampo e a poliomielite. Então, assim, há necessidade de que toda a sociedade se mobilize para combater, né, essas doenças e garantir para as crianças, que é um direito delas e um dever da família e do Estado garantir a vacinação, que elas tenham acesso a essas vacinas. Então, o empenho, o interesse de todos, da saúde, da educação, de toda a sociedade, ele deve existir para que a gente mude, né, essa realidade, essa baixa cobertura que está dando lugar a surtos de doenças que a gente não vivia, doenças que já haviam sido erradicadas e que hoje estão voltando, estão vitimando as nossas crianças e adultos também, levando muitas vezes a óbito. Então, para evitar e para mudar essa realidade, nós estamos promovendo esse evento e gostaríamos de contar com a colaboração e com o empenho de todos para que essa realidade da baixa cobertura vacinal seja modificada. Então, aqui vocês terão como palestrantes profissionais da área de saúde, da Censa, da Fundação de Vigilância em Saúde, para que vocês possam também se inteirar, conhecer a importância da vacinação e colaborar para toda a sociedade. Mas sempre estando cientes que esse deve ser um esforço de todos nós, do Ministério Público, dos profissionais da Justiça, dos profissionais da saúde, da educação, dos pais e de toda a sociedade. Então nós gostaríamos muito de colaborar, de contar com a colaboração e com o empenho de todos vocês e que o conhecimento que vocês adquirirem aqui, eles se multipliquem, né, para toda a sociedade da cidade onde vocês residem. É importante também ter em mente que é o dever do poder público ofertar a vacina, e nisso a gente fala de União, Estado e município, eles devem ofertar a vacina para as crianças, mas a população também deve comparecer. E como que o poder público faz para que a população compareça? Primeiro que, como a doutora Cláudia já ressaltou, é um direito da criança receber essa vacina.
Então, se os pais não levarem as crianças para essa vacinação, se o poder público não conseguir acesso a essa criança, o conselho tutelar ele deve ser comunicado para que ele faça esse acompanhamento. Porque, inclusive, pode haver multa para os pais que não levem suas crianças para a vacinação. Então, é importante que todos tenham noção do seu papel no combate a essas doenças, que são transmissíveis e são combatíveis com a imunização. Porque é certo que a gente só consegue evitar a disseminação dessas doenças se todos participarem, tanto o poder público ofertando a vacina, controlando e acompanhando a vacinação efetiva do público-alvo, também os pais levando suas crianças, também do conselho tutelar acompanhando a situação das crianças que não foram levadas à vacina. Então, assim, o evento de hoje, de amanhã, é justamente para chamar atenção para a necessidade de cada um dos entes que participam desse processo, da participação da sociedade no combate à vacina, porque não é simplesmente um órgão funcionando que a gente vai conseguir superar essa situação. E a gente tem, inclusive, responsabilidade internacional. Então, a atuação de vocês no município de vocês pode ter uma repercussão para o Brasil internacionalmente, com a perda de selos de qualidade que já foram recebidos ao longo dos últimos anos em razão da erradicação de doenças. Então é por isso que hoje a gente chama e clama para que vocês atendam a esse chamado, incorporem o maior número de informações possíveis, percebam tudo que é dito aqui hoje, anotem e tirem suas dúvidas posteriormente que surgirem, porque a gente precisa da reunião de esforços de todos os que estão hoje aqui ouvindo, para que a gente consiga estipar todas essas doenças, sarampo, pólio, que ainda não voltou, mas existe esse receio do retorno, mas que a gente consiga combater essas doenças. Então, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, é conclamar todo mundo para vestir essa camisa, fazer a diferença na sua cidade, multiplicar o conhecimento que vocês vão adquirir nesse evento e vamos mudar essa realidade, dessa baixa cobertura vacinal. Vamos garantir a vacinação das nossas crianças, é um direito da criança, é um dever do Estado e da família proporcionar essa proteção às crianças. Boa tarde a todos. Nós estamos dando início à nossa jornada da saúde, jornada essa que foi discutida e formatada junto com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Acabamos de ouvir aqui as duas procuradoras representantes e que tem como tema básico a questão da vacinação, ou seja, como iremos nos proteger de uma forma mais efetiva possível para evitar doença. A nossa programação, ela compreende uma fala que, inicialmente, eu estaria abrindo essa jornada, falando sobre a importância das vacinas para a prevenção de doenças. Logo em seguida, aqui ao meu lado, a enfermeira Isabel Nogueira do Nascimento, que falará sobre o calendário vacinal da criança e do adulto. E também, ainda hoje, teremos uma fala sobre atenção primária em saúde na mobilização e monitoramento da imunização. Então, amanhã, no mesmo horário, teremos mais duas palestras, uma sobre educação e saúde no contexto da prevenção das doenças através de vacinas, e a segunda palestra seria uma palestra que vai ser proferida pela representante da Sociedade Brasileira de Imunização, doutora Solange Dourado, que vai falar sobre as estratégias para a vacinação, em particular a vacinação simultânea, quais são as vantagens e desvantagens, né? Na realidade, o objetivo é exatamente sensibilizar e mobilizar não só a área da saúde, mas também todas as interfaces, para que a gente realmente possa ter com segurança uma cobertura vacinal efetiva. Já foi mencionado aqui pelas duas procuradoras que nós não temos tido êxito nas nossas
campanhas, também não temos tido êxito, principalmente na vacinação de rotina. Então, nós precisamos mudar este cenário para um cenário extremamente positivo. E se realmente não tivermos a participação de todos, nós não vamos superar esses problemas. Então, nós vamos iniciar a nossa fala enfocando um pouco no que diz respeito da importância das vacinas para a prevenção de doenças. Ou seja, tentar explicar um pouco por que as vacinas realmente são importantes na prevenção de doença, né? Como todos os senhores sabem, o nosso corpo ele apresenta as mais variadas defesas, né? Contra os agentes externos, principalmente aí os micro-organismos, parasitas, vírus, bactérias, fungos. E inicialmente nós temos aquelas defesas que funcionam mais como barreiras, como é a questão da nossa pele, né, que é um mecanismo de defesa, não só enquanto barreira mecânica para introdução desses parasitas, mas também com a produção de algumas substâncias que realmente evita essa questão da infecção, né? Os pelos, os mucos do nariz, né? Não é à toa que o cabelo no nariz ele tem realmente uma função importante, né? E a secreção nasal, ela também pode eliminar bactérias, vírus, dentre outras, né? A questão da lágrima, né? Que também tem um componente importante, não só como veículo para eliminação, mas também com a produção de algumas substâncias que realmente atacam esses micro-organismos. E, por fim, o quarto exemplo seria a questão do ácido clorídrico do suco gástrico, né? Ou seja, tudo aquilo que nós ingerimos, inclusive bactérias, vírus, parasitas, ele pode ser destruído pela ação do suco gástrico do nosso estômago. Então, funcionam também como barreira. Agora, o que nós realmente hoje iremos comentar um pouco é exatamente das chamadas barreiras internas do nosso corpo. Nós falamos aí, digamos, as barreiras que realmente elas estão mais no contexto externo. Mas internamente nós também temos alguns mecanismos que nos permitem evitar a reprodução, a sobrevivência de parasitas, né, desses micro-organismos, né? Por quê? Porque à medida que eles possam ultrapassar essas barreiras, digamos, mais mecânicas, né, o que pode acontecer com o nosso corpo, né? Ou seja, um determinado vírus, ele penetra através do trato respiratório, né? E aí ele pode realmente se multiplicar e virar doença, né? Então, quando isso acontece, o que é acionado dentro do nosso corpo para fazer com que haja uma proteção maior, evite a doença e evite até as complicações, né? Então, é exatamente esse mecanismo nós chamamos de nosso sistema imunitário, né? Ou seja, o nosso sistema imune, que nada mais é que as nossas defesas internas atuando no sentido de fazer com que aquele corpo estranho que entrou no nosso corpo, ele seja destruído, ele seja eliminado, né? Então, elas são representadas principalmente por um grupo de células do nosso sangue. Nós chamamos de glóbulos brancos, né? Leucócitos. Essas células, elas formam esse grupo. Cada tipo de célula, ela realmente tem uma função específica, né? E são diferenciadas pelo seu tamanho, pela sua forma, né? Então, esse grupo de células é exatamente aquele que permite as defesas do nosso organismo, né? Então, como esses elementos de defesa, como é que eles realmente podem agir para que realmente façam exatamente
essa destruição, né, ou essa barreira da reprodução desse micro-organismo? Existem dois mecanismos básicos, né? Um que nós chamamos de fagocitose, que é exatamente essas células, na realidade, elas englobam esse micro-organismo, esse vírus ou bactéria, praticamente engolem e fazem a digestão dele dentro do mecanismo interno dessa célula. Ou seja, há uma destruição através praticamente da digestão dessas bactérias, vírus ou fungos. O outro mecanismo, que é o principal e que realmente está relacionado à produção à vacina, que é exatamente a produção de anticorpos, que nada mais é de que proteínas que são formadas à medida que o nosso corpo é estimulado, né? E essas proteínas formadas dentro do nosso organismo, elas atacam esses mecanismos, esses micro-organismos invasores, né? Ou então qualquer outra substância estranha ao corpo, eles podem ser neutralizados por esses anticorpos. É exatamente esse que é o chamado de sistema imune através da defesa de anticorpos. Então, esses anticorpos, eles são produzidos à medida que essa substância estranha entra no nosso corpo, né, que nós chamamos de antígeno, que nada mais é que um vírus, uma bactéria, uma substância qualquer que adentra o nosso corpo. Então, nossas células, elas começam a reagir, principalmente determinados tipos, como são os linfócitos, e começam a produzir essa substância que nós chamamos de anticorpos, que eles vão neutralizar exatamente toda a substância produzida pelos micro-organismos. Ou seja, isso realmente vai fazer com que nada aconteça no nosso meio interno, no nosso aparelho e sistema. Por quê? Porque exatamente essas substâncias não deixam que esses micro-organismos, né, determine lesões, seja ele em qualquer órgão de nosso corpo, né? E ainda tem mais, né? Essas células que realmente produzem esses anticorpos, elas não esquecem exatamente dessa produção, né? O que acontece? À medida que eu, num segundo momento, seja infectado pelo mesmo micro-organismo, vírus, bactérias, né? As nossas células já estão prontas para responder. Elas não esquecem. Na realidade, o que realmente acontece é uma produção imediata de substâncias que vão atuar contra esse micro-organismo que adentrou o nosso corpo. São chamados de células de memória. Por isso é que a gente geralmente só tem essas doenças, principalmente aquelas que são protegidas por vacina, só tem uma vez. Né? Eu só tenho rubéola uma vez. Por quê? Porque a segunda vez, quando eu entro em contato com o vírus da rubéola, né, e eu sou vacinado, então o que vai acontecer? Exatamente os anticorpos, eles são formados de uma forma imediata e não deixa exatamente aquele vírus realmente se multiplicar. Agora, é bom lembrar que esses anticorpos, eles são anticorpos que estão direcionados a um determinado agente agressor. Ou seja, eles são altamente específicos, eles não protegem contra outros agentes. O vírus da rubéola, né, ou a vacina da rubéola só protege contra a rubéola. A vacina do vírus do sarampo só protege contra o vírus do sarampo. Né? Obviamente que a gente tem vacinas associadas, que fazem, digamos, uma proteção múltipla. Né?
Então, quando a gente realmente chama a população a ser vacinada com a tríplice viral, né, obviamente você realmente está vacinando ali contra 3 doenças. Mas cada uma dessas vacinas, elas têm células específicas que fazem a produção de anticorpos também de uma forma direcionada. Vocês estão vendo aí uma figura muito interessante, que é exatamente essa figura em vermelho, ela representa aí, digamos, o micro-organismo agressor, né? O vírus, a bactéria, o parasita que adentra no nosso corpo, e logo em seguida você vê aí uma célula, né? Que é essa figura em azul, né? Essa célula, ela realmente reconhece esse vírus e já praticamente aprisiona ele. Então, e começa a dizer para as outras células de memória, olha, produz mais anticorpo porque está vindo bala aí. Né? Então, há essa produção, e o que acontece? Mesmo que esse vírus ele comece a se reproduzir, os anticorpos estão prontos e vão fazer o que nós chamamos de neutralização. Então, esse é exatamente o mecanismo da ação da vacina. Né? Então, em função desse mecanismo, é que nós temos aí hoje algumas informações básicas, né, no que diz respeito a essa produção, né, e que a vacina hoje, ela realmente substitui aquele micro-organismo que vai causar a doença. Por que isso é importante? Porque a vacina não causa doença. Toda vacina hoje que é ofertada à população, né, mesmo naquela que a gente chama de vacinas por vírus vivos, ou eles são inativados, não causam, são introduzidos no nosso corpo, mas não causam nenhum problema, mas só estimula os nossos anticorpos, né? Ou então são substâncias desses micro-organismos que realmente são introduzidas no nosso corpo e propiciam a essas células de defesa fazer realmente os anticorpos para que realmente possa nos proteger. Né? Então, hoje, a vacina é exatamente o melhor meio de prevenção de doenças. Quem dera a gente tivesse vacina para todas as doenças. Né? Essas vacinas hoje ainda são limitadas, mas ampliado mais o seu espectro, né? No que diz respeito a agentes. Então, são vacinas que são produzidas através não só de micro-organismos, né, atenuados ou inativados, ou produto desse micro-organismo, no intuito de evitar doenças. Por quê? Porque elas induzem o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo. Né? Então, se houver uma invasão numa pessoa vacinada, os anticorpos realmente eles já estão de prontidão, impedindo que realmente a doença se instale. Né? Então, essa uma segunda figura aí, que seria a figura das ações de vacina no nosso corpo, né? Nós temos aí a questão da vacinação, né? Essa vacinação, ela já sensibiliza o nosso corpo no que diz respeito a uma determinada doença, um determinado micro-organismo, já produz anticorpos, e se um determinado dia esse micro-organismo, seja ele vírus, bactérias, parasita, adentrar novamente ao nosso corpo, o nosso corpo já está preparado. Então, isso não vai ocasionar doença. Né?
Então, vamos mostrar agora para vocês exatamente o que pode acontecer no que diz respeito à coletividade, quando essa coletividade está exposta a um determinado agente. No caso aí, nós podemos tomar até como exemplo a questão do vírus do sarampo, né? Então, se eu tenho uma comunidade com todas as pessoas que não são vacinadas, né? Esse primeiro bloco de pessoas aí em azul, né? À medida que entra um determinado agente aí, nós vamos ter praticamente todas as pessoas adoecendo, né? O segundo bloco, quando nós temos cerca de 25% de pessoas, vacinadas, mesmo assim, 75% de pessoas, elas estão, nós chamamos de suscetíveis, ou seja, são pessoas que, à medida que entrem em contato com determinado vírus, vão ter a doença. Então, aí o contingente realmente será muito maior, né? Então, o terceiro bloco seria o bloco de ocorrência de 50% de vacinação, ou seja, 50% vacinado, 50% não vacinado. Então, a ocorrência de doença aí também, ela ainda passa a existir. Mas quando eu tenho 75%, que é o quarto grupo de pessoas que vocês estão vendo aí, exatamente aqui já vai acontecer um número menor de adoecimento, 90% menor e ainda, e 95% praticamente essas pessoas, mesmo que chegue um vírus aqui na nossa comunidade, ele se faça realmente presente, praticamente as pessoas não irão adoecer. Então, isso realmente nos dá a importância de você realmente ter uma cobertura vacinal eficiente. Praticamente todas as vacinas, o Ministério da Saúde coloca a cobertura vacinal como, ou seja, uma cobertura vacinal segura, eficiente, seria uma cobertura de 95% a mais da população. Então, nessas situações, a quantidade de doenças realmente que possa ocorrer em função do determinado agente, ela é extremamente pequena. Ou seja, não há possibilidade de surto, não há possibilidade de epidemias, né? Nesse último bloco de 95%. E é isso que o país, hoje o estado do Amazonas, realmente está perseguindo, né? Ou seja, ter uma cobertura eficiente, que é exatamente aquela cobertura de 95% ou mais de pessoas vacinadas dentro de um determinado grupo de idade em que está direcionada a vacina, né? Então, hoje, de doenças imunospreveníveis, nós temos um leque de doenças que nós podemos evitar através de vacina, né? Aí, a exemplo, algumas delas, como a questão da cachumba, da meningite meningocócica do tipo C, do tétano, das hepatites, difteria, febre amarela, rubéola, coqueluche, tuberculose, gripe, HPV. Só chamar a atenção, às vezes, nós temos algumas doenças, que às vezes até com muita frequência, de que, olha, meu filho foi vacinado, mas teve a doença. Isso acontece muito com a tuberculose. Por quê? Porque realmente o antígeno da tuberculose não é um antígeno tão potente, né? Os anticorpos também produzidos não são tão potentes. Ou seja, eu posso ter tuberculose sendo vacinado contra a tuberculose? Posso. No entretanto, é importante que se diga que se eu tiver tuberculose, eu vou fazer a forma branda da doença. Ou seja, a vacina protege sim
e protege também contra aquelas formas graves da tuberculose, contra o óbito por tuberculose. Então, há necessidade de se vacinar contra a tuberculose, mesmo em situações da qual nós conhecemos que não é uma vacina tão potente. Ao contrário de outras vacinas, como a vacina viral, a própria vacina do sarampo, né, que é uma vacina que tem, digamos, uma alta proteção. Né? E por falar em sarampo, nós vamos também mostrar alguns dados da nossa situação, ainda que estamos vivenciando, que é exatamente essa questão da reintrodução do vírus do sarampo aqui no estado do Amazonas, que há 18 anos nós não tínhamos a presença desse vírus, e nos deparamos no final do ano passado, início desse ano, com a ocorrência de casos de doenças febris exantemáticas, que logo em seguida se definiu que se tratava de sarampo. Então, como nós não tínhamos uma cobertura vacinal eficiente, a nossa cobertura girava em torno de 70%, 80% a nível de estado, e nós temos municípios aí com a cobertura vacinal com menos de 50%, imagina o vírus do sarampo chegando nessas áreas, o que pode acontecer, né? Surto, epidemia aí de uma forma bem expressiva, né? Essa curva que nós estamos mostrando aí é a curva de ocorrência do sarampo aqui no estado do Amazonas, desde o início de fevereiro até agora o final de novembro, início de dezembro. Nós temos aqui no estado 11.258 casos notificados em 52 municípios, e desses 11.000, 9.724 eles foram confirmados em 47% dos nossos municípios. Então, na linha preta você vê aí o total do estado, logo em seguida, essa linha mais cinza, ela realmente corresponde ao município de Manaus, que foi realmente o município com o maior número de casos, até pela população exposta ao risco ser muito maior. Né? A linha pontilhada é o município de Manacapuru, né? E a outra linha, já um pouco mais marrom, ela corresponde exatamente ao restante dos municípios do estado. Né? Então, foi uma epidemia de grande proporção. Infelizmente, nós não tivemos como evitar, né? Por quê? Porque nós não tínhamos uma população vacinada contra o vírus do sarampo. Né? Vacinada, quero dizer, de uma forma eficiente, ou seja, com a vacinação, com a cobertura vacinal acima de 95%. Isso tanto na capital como no interior do estado. E é exatamente o motivo maior do nosso momento hoje aqui com os senhores, é exatamente falar um pouco sobre essa questão da vacina, da importância, porque assim como adentrou o sarampo, pode adentrar um outro vírus já erradicado, como é a poliomielite, né? Pode adentrar o vírus da varíola, que é mais raro, mas a gente sabe que é possível, né? Então, nós vivenciamos essa situação, né? Temos que implementar, intensificar a nossa vacinação, isso tanto na capital como no interior. Estamos tentando trabalhar isso, né? E vejam esse outro gráfico, né? Esse gráfico aí exatamente em vermelho, que representa os casos confirmados, né, de sarampo aqui na capital e no interior do estado. Esse é um gráfico realmente do estado do Amazonas.
A barrazinha negra que vocês veem aí corresponde a óbitos, né? Nós tivemos já confirmado 6 óbitos por sarampo, e foram óbitos não só em crianças, gente. Nós tivemos óbito também em paciente adulto, em adulto jovem, em pessoas realmente de mais idade. Então, óbito que poderiam realmente ter sido evitados se essas pessoas tivessem sido vacinadas, né? Então, o amarelo aí dessa pirâmide corresponde aos casos que foram descartados, mas a grande maioria que está definido aí em vermelho são casos confirmados de sarampo, seja ele utilizando seu critério de laboratório, seja ele utilizando o critério que nós chamamos de clínico epidemiológico, mesmo sem laboratório, mas essa pessoa tem história de contato. Então nós temos aí, vamos mostrar agora para vocês o mapa do estado do Amazonas, como é que isso se distribuiu. Então você tem exatamente essa área central, que são os grupos de municípios onde a doença ela teve uma maior incidência, acometeu mais fortemente a população. Manaus é exatamente o município central disso aí, né? Temos aí exatamente outros municípios também de maior ocorrência, né? Que é o que está plotado aí em amarelo, e em verde seria, digamos, as manchas também que ocorreram de sarampo no restante do estado do Amazonas. Então nós temos exatamente que melhorar essa nossa performance, esse novo cenário, né, vacinando as nossas crianças e adultos também. A vacina do sarampo está disponível para adulto também até os 49 anos de idade, né? Então, nós temos aí a questão, por exemplo, da distribuição dos casos confirmados de sarampo, né? Você vê aí Manaus com o maior número de casos, dos casos confirmados. Manaus registrou 81,9% da ocorrência. Logo em seguida, Manaus, abaixo de Manaus, o município de Manacapuru, que foi 9,8%, Itacoatiara, Iraduba, Parintins, Altazes. Esses, digamos, foram os 10 municípios com maior número de casos ocorridos até então aqui no estado do Amazonas. Se a gente for verificar como é que se distribuíram esses casos, nós temos exatamente a ocorrência principalmente nos menores de 1 ano de idade, né? E isso é um fator que realmente é importante. Por quê? Porque a vacina contra o sarampo, ela, a princípio, ela está no calendário vacinal, ela está direcionada a crianças a partir de 1 ano, né? Ou seja, 12 meses a primeira dose e 15 meses a segunda dose. Vale salientar que, para você realmente estar protegido contra o sarampo, a vacina ela tem que ser administrada em 2 doses. Tá? Então, essa ocorrência em menor de 1 ano foi uma ocorrência que foi verificada logo no início desse processo epidêmico aqui em Manaus. O Ministério da Saúde liberou a vacinação a partir dos 6 meses de idade. Hoje, né, ainda a recomendação é vacinar com 6 meses, só que essa vacina de 6 meses, ela não é contabilizada no calendário vacinal, tá? Criança depois completou 1 ano, faz novamente, e aos 15 meses novamente, né? Então nós tivemos aí uma taxa de incidência muito alta em menores de 1 ano, mas também alta em
até os 9 anos de idade, também foi uma faixa importante, né? Uma outra situação também que apareceu logo em seguida da epidemia foi exatamente o comprometimento de adultos jovens, de adolescentes. E em cima disso, quando se verificou, foi exatamente se procurou vacinar nas escolas, né? Isso realmente é uma medida bem interessante, né? E aí a ajuda dos pais, dos responsáveis, né, é extremamente importante. Primeiro, para habilitar aquela criança, né? Se a criança realmente tem o seu calendário de vacinação completo, ou seja, fez as 2 doses, não há necessidade de vacinar. No entretanto, a grande maioria realmente não tem essa situação realmente definida. Então, foi uma outra estratégia que se utilizou, a questão da vacinação em escolares, principalmente aqui na capital. O próximo aí, por favor. Bom, aí seria a questão das internações, né? Esse só para mostrar que o sarampo, apesar de às vezes ser considerado uma doença benigna, que não mata, mas sarampo mata, sarampo complica, né? E tanto é que nesse estudo que nós fizemos aí dos casos internados até julho desse ano, a gente vê exatamente o crescimento, essa barra em azul, o crescimento das complicações por sarampo, né? Ou seja, houve muitas complicações, as pessoas realmente tiveram necessidade de serem internados, às vezes até precisaram de UTI. Mais uma vez, situação essa que poderia ter sido evitada com a vacina, né? Então, esse gráfico é só para mostrar essa questão do crescimento. Essas crianças, essas pessoas internadas, elas não tiveram muita diferença entre homem e mulher, né? Todos realmente tiveram complicações, mas as complicações elas ocorreram principalmente nos menores de 1 ano de idade, né? Que correspondeu a cerca de 40,6% das pessoas internadas eram menores de 1 ano de idade. E isso a gente já sabe que realmente o custo é muito alto, né? Até porque você interna um menor, você tem que praticamente internar a mãe também, né? A medicação é muito mais difícil de se fazer, então é uma coisa que realmente nós podemos, é uma situação que nós podemos evitar, né? Só para chamar a atenção que a situação de internação, nós tivemos também pessoas adultas, né? Se você vê aqui, adulto jovem, né? 10 a 14 anos, 4,5%, 36 pessoas foram internadas nesse período. 20 a 29 anos, 48 pessoas foram internadas, né? E pessoas também com idade mais avançadas também tiveram sarampo. E agora vamos mostrar para vocês exatamente a distribuição dos casos de sarampo desses internados e qual era a situação vacinal, né? Então, nós temos aí uma tabela daqueles internados que não eram vacinados, não tinham referência à vacina, correspondeu a 71,2%. Ou seja, dos 736 pessoas internadas nesse período, 524 não tinham história de vacina com a tríplice viral, né? Tivemos aí 115 crianças menores de 6 meses, que na realidade não tem indicação de vacinação, né? Mas tivemos ainda 97 pessoas que referiram vacina com a tríplice. E aí nós temos que realmente fazer uma certa reflexão, uma certa análise, né? Ou seja, há essa referência, agora não se sabe se essas pessoas tinham as 2 doses de vacina, como é recomendado, né? Às vezes até em que condições. Nós sabemos que essa questão da imunidade, né? Ela realmente está relacionada também
com todo o processo que a enfermeira Isabel vai explicar depois, né, do armazenamento, do preparo, da aplicação de vacinas na população. Então, é perfeitamente justificável esses resultados. Bom, uma outra informação também importante que a gente queria colocar é exatamente sobre quais foram as complicações mais frequentes nesses pacientes internados. Maior complicação foi exatamente a questão das pneumonias, né? Que foi realmente a complicação mais importante. Mas também tivemos otite, nós tivemos quadros, digamos, diarreicos, vômitos, encefalite, ou seja, um rol muito amplo de complicações em decorrência de uma infecção pelo vírus do sarampo. Ou seja, tudo mais uma vez, tudo isso poderia ter sido evitado se nós realmente tivéssemos, nos anos anteriores, uma cobertura vacinal eficiente. Nós vamos mostrar agora para vocês exatamente o mapa do estado do Amazonas, né, onde a gente verifica a cobertura vacinal, isso é só um exemplo, em 2017. Na realidade, em 2017, nós tivemos aí os municípios que estão em verde, são os municípios que alcançaram a cobertura de 95% na vacinação de rotina. Os que estão em amarelo são municípios que não chegaram a 95%. Né? Eu acho que está entre 50% a 95%. Ou seja, já há municípios aí que eu tenho uma população suscetível muito grande. E os vermelhos são municípios que estão, em 2017, tiveram a cobertura menor, praticamente menor que 50%. Ou seja, o Estado está totalmente vulnerável em função da falta de uma vacina. Né? E quando a vacina falta, né, nós podemos esperar o pior, né, que é exatamente doenças, complicações, morte, e com isso também nós temos que fazer uma reflexão que se nós tivéssemos realmente a nossa população vacinada de uma forma, digamos, eficiente, nós teríamos evitado muita coisa. Nós teríamos evitado a doença, nós teríamos evitado as complicações, nós teríamos evitado a falta na escola, né, o absenteísmo da escola, a falta do trabalho, eu teria evitado morte, né, eu teria evitado sobrecarga na atenção básica, sobrecarga nos nossos pronto-socorros, né, sobrecarga hospitalar, ambulatorial, ou seja, nós tivemos situações vivenciadas, principalmente aqui na capital, difíceis de resolver. Nós chegamos a um determinado momento que nós tínhamos 60 a 70 leitos ocupados com pacientes com complicações de sarampo. Né? E sarampo é uma doença contagiosa, eu não posso botar numa enfermaria comum, tem que ser uma enfermaria específica, eu não posso botar outro doente dentro daquela enfermaria, porque senão eu vou passar sarampo para esse outro doente. Né? Então, tudo isso realmente a gente poderia ser evitado. Né? Então, espero que a gente tenha repassado exatamente uma noção sobre a questão da importância da vacinação, né? Aqui no estado do Amazonas, né? E no Brasil também, que também isso não é um fenômeno que está ocorrendo só aqui, né? E agora é uma situação na qual nós temos que realmente nos unir esforços, né? E começar a mudar esse quadro. Só assim nós vamos evitar doenças, que não é só sarampo.
Nós temos realmente doenças outras aí nos ameaçando e doenças para as quais existem vacinas. Então, gente, a mensagem final é que vacinar é proteger. Então, contamos com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando sobre vacina. É uma coisa que me deixou triste quando o Bernardino apresentou as nossas coberturas vacinais, aonde uma população muito grande ficou sem a vacinação adequada em nosso estado. Daí então, o que aconteceu? Foi exatamente o surto de sarampo que agora está se amenizando, mas em compensação está sendo um trabalho enorme tentarmos vacinar toda a nossa população-alvo. Isso está sendo realmente muito trabalhoso, muito desgastante, mas a gente está conseguindo. Então, falar do nosso calendário básico de vacinação, ele é definido pelo Programa Nacional de Imunização. Então, nós temos vários calendários básicos de vacinação. Nós temos o calendário da criança, calendário do adolescente, calendário do adulto, calendário do idoso, calendário da gestante, calendário da população indígena. Então, esses calendários, eles foram sendo desenvolvidos ao longo de 43 anos de história do programa de imunização, né? Então, esse programa, antes, em 97, nós tínhamos apenas 4 vacinas, né? E hoje nós temos em torno de 18 vacinas oferecidas à população como um todo, que nós dizemos assim, a nossa família. A vacinação, ela é segura, ela é respaldada pela técnica de equipe de especialidade do Ministério da Saúde, que a vacinação é segura, sendo que seu resultado não se resume em apenas evitar doenças. Vacinas, elas salvam vidas. A recomendação é: não dê ouvidos a notícias falsas e vacine-se. Você vai se vacinar de acordo com a sua idade. Cada idade tem sim o seu calendário básico de vacinação. Por isso, não podemos deixar de buscar as vacinas nas nossas unidades de saúde existentes em todas as nossas UBSs, né? Não vamos deixar que doenças já erradicadas no Brasil retornem seja reintroduzida no nosso país, né? Então, falando de um breve histórico, já em 2004, vamos começar pelo Genfer, né? Que foi ele quem descobriu a vacina contra a varíola, né? Uma doença já erradicada do nosso país. Em 2004, a chegada da vacina, foi ele que conseguiu fazer, como é que eu vou dizer? Ele descobriu e foi realmente fazer e aplicar a vacina e com isso ganhando resultado. Mas assim mesmo nós vamos ver mais para frente que isso trouxe problema aqui no nosso país. Em 85 a descoberta da vacina contra a raiva, né? Então, falando da varíola, nós tivemos a vacina que foi em 1904, a revolta da vacina, porque a população não aceitava a vacinação imposta, que era a vacinação contra a varíola. Depois dessa reintrodução da vacina, que foi ela se deu exatamente no Rio de Janeiro, né? Mas foi no Rio de Janeiro que deu-se essa vacina, só que depois houve uma adesão e com isso o país ficou livre. A primeira doença que nós ficamos sem essa doença foi exatamente da doença contra a varíola. Em 1900
85? 85, né? Eu não estou enxergando direito isso aqui. Já foi a apresentação da vacina Salk, que é esta vacina que hoje nós utilizamos, que é a vacina VIP, que nós conhecemos, né? Posteriormente, conhecemos a vacina que foi descoberta por Albert Sabin, né? Que também é a vacina que nós utilizávamos na nossa campanha, né? E foi uma vacina que foi utilizada durante muito tempo. E como eu falei, o nosso programa foi institucionalizado em 1975, né? E já em 1986 houve a criação do Zé Gotinha, aquele Zé Gotinha que toda criança conhece, toda, né? Então, em 1994, nós tivemos a implantação da vacina contra a hepatite B. Em 1999, a campanha nacional de vacinação contra a influenza para os idosos. Na época, apenas só os idosos tomavam a vacina. Mas também não vou esquecer de falar para vocês que neste ano, 2018, foi a primeira vez que o estado do Amazonas não alcançou cobertura vacinal com a vacina contra a influenza, aonde a meta é vacinar 90% da nossa população, aonde estão incluídos não só mais os idosos, mas também crianças, profissionais de saúde, gestantes, a população indígena e umas outras categorias também. Em 2002, a introdução da tetravalente, né? Em 2003, a substituição da vacina sarampo, que era usada a vacina monovalente. Hoje, nós utilizamos a vacina de tríplice viral, né? Antes, nós usávamos a partir dos 9 meses, depois passamos a utilizar a partir dos 12 meses. Em 2004, o estabelecimento de diretrizes para o funcionamento do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, o nosso CRI. Este CRI é exatamente aqueles aonde vocês se dirigem a ele quando tem algum problema, quando aquela população não pode ser vacinada com a nossa vacina que a gente oferece. Então, é oferecida as nossas vacinas que nós dizemos que são vacinas especiais. Foi também, em 2004, a instituição do calendário de vacinação da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Em 2003, a introdução da vacina oral contra o rotavírus, que realmente no nosso estado nós tivemos uma epidemia, não, mas vários surtos em vários municípios nossos, e nós sabemos que um dos principais motivos de rotavírus é exatamente a falta de saneamento básico. Em 2008, a campanha nacional de vacinação para a eliminação da rubéola e a criação do nosso vacinômetro com o Zé Gotinha. Hoje, todos os profissionais de saúde que trabalham no programa de imunizações conhecem esse Zé Gotinha, conhecem esse vacinômetro e eles acompanham aí como eles estão na sua cobertura vacinal na campanha de vacinação. Em 2010, a introdução da vacina pneumo 10 e a meningo C. 2012, a introdução das vacinas pentavalente, a VIP em substituição às 2 primeiras doses da VOP, né? A VIP, exatamente a vacina atenuada contra a paralisia infantil, e a vacina, ela é injetável, e a VOP é a nossa vacina oral, que nós conhecemos muito como a gotinha amiga, né? Em 2013, a implantação da vacina tetraviral em substituição à 2ª dose da vacina tríplice viral. Então, a tríplice viral, ela é a vacina que também contém não só a vacina contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, nela também está introduzida a sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Em 2014, a introdução das vacinas de hepatite A, o HPV para as meninas de 11 a 13 anos, a DTPA para gestantes e profissionais de saúde. Em 2015, a VIP em substituição à 3ª dose da VOP.
Em 2017, HPV para os meninos de 11 a 14 anos. 2018, segunda dose da vacina de varicela de 4 aos 6 anos. A meningo para adolescente de 11 a 14 anos. E a febre amarela aos 9 meses para todos os municípios do estado. E ela antes era aplicada a cada 10 anos, agora ela é utilizada em apenas uma dose da vacina aos 9 meses de idade. Este é o nosso calendário de vacinação. Então, o que a gente tem que observar é este amplo calendário, onde a população, que em vez de 4 vacinas que eram oferecidas quando iniciou o programa, hoje nós temos 17 vacinas. Temos o BCG, que o Bernardino já falou, a hepatite B, a pentavalente, a VIP, a VOP, a vacina do rotavírus, a pneumo 10, a febre amarela, a tríplice viral, a DTP, a meningo C, a influenza, a tetraviral, a hepatite A, a varicela, pneumo 23 e o HPV. Então, o que a gente vai observando é que houve um aumento acentuado de vacinas que são para a população. Então, essa população hoje não pode dizer eu vou adoecer porque eu não tenho vacina. A vacina está aí e ela existe no nosso país, no nosso estado e nas nossas unidades de saúde. O procedimento de vacinação, já que vamos falar lá do calendário, né, nós precisamos ter uma vacinação segura, porque a população ela tem que ter uma percepção de como funciona o nosso programa. Então, existe uma produção, o transporte, o armazenamento, a administração e o monitoramento. Conhecimentos e habilidades de atitudes são coisas que o profissional de saúde precisa conhecer para exatamente fazer uma aplicação de vacina. Conhecer a composição e atuação dos imunos biológicos, conhecer a dinâmica do calendário de vacinação, fundamentar procedimentos técnicos em bases científicas da anatomia, fisiologia e microbiologia, investir no desenvolvimento das habilidades psicomotoras para a administração, investir nas habilidades de comunicação com o cliente. Ética e responsabilização. A conservação, a prescrição, a administração de vacinas é de responsabilidade da equipe de enfermagem e deve ser fundamentada em princípios científicos, técnicos e éticos. Nossa responsabilidade ética, como profissional de saúde e como cidadãos, contribuir para ampliar o acesso das pessoas aos imunos biológicos com segurança e qualidade. Princípios fundamentais. O artigo 1, a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano, de atuação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. Artigo 2. O profissional de enfermagem participa como integrante da sociedade que visam satisfazer as necessidades de da a dignidade e os direitos da pessoa humana em todo o seu ciclo de discriminação de qualquer natureza. Artigo 4. O profissional de enfermagem exerce suas atividades com justiça, competência, responsabilidade e honestidade. Omissão, negligência. Omissão aos deveres que imprudência, violação e impedimento. Falta de habilidade. Os profissionais de enfermagem são regulados pelo Código Ético Profissional de Enfermagem, que explicita, entre as responsabilidades profissionais, assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. As vias de administração.
Técnicas de vacinação. Administrar um imunobiológico é uma tarefa psicomotora complexa. Requer habilidade e conhecimento por parte do profissional que está realizando o procedimento. Mais do que ser capaz de realizar fisicamente este procedimento, o profissional precisa de conhecimento de farmacologia, anatomia, fisiologia, medicina e microbiologia, além de questões éticas e legais. Lembramos os 11 acertos na administração da vacina. A data certa, paciente certo, vacina certa, validade certa, dose certa, via certa, orientação certa, temperatura certa, armazenamento certo, registro certo e indicação certa. Então, esses 11 acertos fazem exatamente com que o programa de imunização exerça com eficiência o seu trabalho. A vacina oral, a via oral, a administração de imunobiológico pela boca, ela tem uma rápida absorção, não é invasiva e é eficaz. As vacinas orais, nós temos a polio oral, o rotavírus, a febre tifoide e a cólera. Vias parenterais, intramuscular, né? A via intradérmica, esta via a solução é introduzida nas camadas de superfície da derme. A seringa a ser utilizada deve ser de 0,5 ml ou de 1 ml com graduação de 0,1 ml e agulha de bisel curto. O bisel deve ser introduzido e deve ser voltado para cima, paralelamente à superfície da pele. A região a ser utilizada para aplicação deve estar levemente distendida pelo dedo indicador e polegar da mão dominante. Observa-se que a formação de uma pápula embraquecida, exatamente isso aí é a aplicação da vacina BCG. A subcutânea, ela é utilizada também com uma agulha curta, podemos usar e devemos usar a de 13,4,5, podendo ser introduzida no ângulo de 90 graus em adultos e em crianças entre 40 a 60 graus. Ela é utilizada para as vacinas de febre amarela, tríplice viral e varicela. A vacina intramuscular. Ela é introduzida de medicamento das camadas musculares, né? A terapêutica de eficiência é relativamente rápida, né? As vacinas em que nós utilizamos com esta seringa é a vacina contra a hepatite B, a pentavalente, a meningo C, a pneumo 10, a DTP, a DT, a imunoglobulina da hepatite B e varicela, a raiva humana e a VIP. Esses aí são os locais de aplicação. Exatamente essa apresentação vai ficar com vocês, que realmente fica muito difícil estar mostrando isso assim em pouco tempo. O músculo deltoide, também onde a gente está mostrando aí nas figuras. Já. O músculo vasculateral. Já. Aqui como escolher as agulhas, né? Porque as agulhas são escolhidas de acordo com a vacina que vai ser aplicada. Então, nós temos que observar todo o nosso procedimento para que a gente faça uma vacinação segura. Esse aí, exatamente o que eu já falei, nós precisamos observar as nossas agulhas e seringas de acordo com a nossa necessidade. Aqui a higienização das mãos, que a gente utiliza isso, é uma necessidade que deve ser feita todas as vezes que você aplicar uma vacina. Este é o nosso calendário de vacinação 2018. Como dá para vocês verem, são muitas as vacinas. E aí nós temos o calendário da criança, nós temos do adolescente, do adulto, do adulto, da gestante, do idoso. Esse aí é o calendário das populações indígenas. E agora eu vou falar um pouco, bem rapidamente, exatamente sobre o nosso calendário básico de vacinação. Então, o calendário ao nascer, a criança toma o BCG, ela é uma dose única e ela evita as formas graves de tuberculose. E a hepatite B também é uma dose ao nascer que essa criança toma.
Aos 2 meses, a vacina pentavalente. A vacina pentavalente, ela vai evitar difteria, tétano, coqueluche, as hepatite e as vacinas causadas pelos hemófilos influenzas do tipo B. A vacina VIP, ela vai proteger contra a poliomielite. A vacina rotavírus contra a diarreia causada por rotavírus. A vacina pneumo 10, ela protege as doenças invasivas, que são as otites médias agudas causadas pelos streptococcus e pneumococos de toda essa família aí existente. Aos 4 meses, a vacina meningo. Aos 3 meses, a vacina meningocócica, que exatamente vai evitar as doenças invasivas causadas pelos Neisseria meningitis. Aos 4 meses, a vacina pentavalente contra a difteria, tétano, coqueluche e a hemófilos, né? A VIP, mais uma vez, a segunda dose da vacina. A vacina oral, a segunda dose também, que a gente já falou sobre o rotavírus, e a vacina pneumo 10 também, que eu já falei aos 2 meses sobre essa vacina. Aos 5 meses, a vacina meningocócica, que é a segunda dose. Aos 6 meses, a vacina pentavalente, mais uma vez, porque são 3 doses, né? E aos 9 meses, a VIP também, que é a terceira dose, e aos 9 meses a criança vai tomar a primeira e única dose da vacina contra a febre amarela. Aos 12 meses, essa criança vai tomar a tríplice viral ou, aos 12 meses, a vacina tríplice viral, sim, que é contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. A vacina pneumocócica também, 10 valente, ela toma aos 12 meses. E a meningocócica também, ela toma também aos 12 meses, que essas 2 vacinas já são reforço. Aos 15 meses, a VOP, o primeiro reforço, a vacina contra a paralisia infantil, a vacina contra a hepatite A, que é dose única, a DTP, que essa vacina é o reforço da nossa vacina pentavalente. Aos 4 anos, de novo, a segunda dose da vacina, com a vacina tríplice viral, com a vacina DTP, contra difteria, tétano e coqueluche. Aos 4 anos também a vacina oral, segundo reforço da polio, né? E a vacina, nesse caso aí, quando a gente colocou isso aí, exatamente ainda para os viajantes, que eles recebem uma vacina de acordo com a orientação para onde eles vão viajar. Mas depende se eles não têm uma dose de vacina anterior. De 9 a 15 anos, as meninas tomam a vacina contra o HPV. As gestantes, elas tomam a hepatite B, também tudo a depender do esquema anterior dela. Ela toma a ADT, também dependendo. E todas as gestações, ela vai tomar a vacina DTPA, que é contra a difteria, tétano e coqueluche, a partir do 20º mês de gestação. Então, todas as vezes que ela engravidar, ela vai tomar essa vacina DTPA. Aqui já é o adolescente, de 11 a 19 anos. Vocês reparem que todas são vacinas que já deveriam ter sido tomadas quando criança, mas se repete se eles não tomaram. Então, a hepatite B, a dupla adulto, aí já toma que é contra o tétano, difteria e tétano, né? A tríplice viral também, 2 doses. A febre amarela também, se não tiver tomado a vacina anteriormente. E de 11 a 15 anos, os meninos, o HPV, 2 doses, com um intervalo de 6 meses. Os meninos e meninas, está sendo oferecida agora a vacina meningo C, reforço ou dose única.
Vacinação do adulto, também tudo igualzinho do adolescente. Se ele tomou quando ele era criança ou quando ele era adolescente, ele não vai precisar repetir esse mesmo calendário básico de vacinação. Aqui o nosso idoso também a mesma coisa com as nossas vacinas, hepatite B, a dupla adulto, né? E a febre amarela também, que nós precisamos vaciná-los, se eles com orientação médica a partir dos 60 anos. Gente, vocês observaram que realmente foi uma coisa muito rápida, aprender. Não acredito que vocês tenham aprendido, porque o calendário básico de vacinação, ele é longo, ele é específico, cada população tem a sua vacina a tomar. Mas, como eu falei anteriormente, essa apresentação vai ficar para vocês e tenho certeza que vocês irão utilizar com muito carinho, como sempre foi feito. Porque nós precisamos, sim, aumentar as nossas coberturas vacinais e precisamos evitar que doenças evitáveis por vacinação sejam reintroduzidas no nosso país e também no nosso estado. Muito obrigada. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento agora, né? Vamos estar falando hoje sobre, dando sequência então, né, a jornada em relação à atenção primária em saúde, na mobilização, no monitoramento da imunização, né? Então, estou no chefe do Departamento de Atenção Básica, da Suzan, né? E vamos estar falando um pouquinho mais sobre essa questão. Eu vou abordar aqui a questão do objetivo da fala da atenção básica, né, em relação à vacina, a cobertura atual da atenção básica e estratégia de saúde da família, o modelo teórico, algumas considerações, ficha de vacinação SUS, cadernetas de vacinação, gestante, criança, adolescente e idosos, e também em relação a os próximos passos. Seguinte. Também, como objetivo, a coordenação, né, o Estado ele tem como apoiar e coordenar as ações assistenciais das Secretarias Municipais de Saúde, disponibilizar instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem, né, o processo de gestão e formação e educação permanente dos gestores e profissionais da atenção básica. Desenvolver estratégias, né, de articulação com a gestão municipal do SUS, com vista à institucionalização, né, da avaliação e qualificação da atenção básica. Prestar cooperação técnica aos municípios na organização, qualificação e consolidação da atenção básica. No que tange às oportunidades de vacinação, é de conhecimento de todos que uma única estratégia não é suficiente para melhorar as taxas de imunização e diminuir as dificuldades de acesso. As vacinas precisam ser acessíveis em todas as oportunidades possíveis e todos os esforços devem ser feitos, né, para uma ampla divulgação dos imunobiológicos disponíveis. O Amazonas conta hoje com as estratégias de saúde da família ribeirinha e as unidades básicas de saúde fluviais, levando a equipe de saúde aos locais de difícil acesso. Constitui em grande desafio o acesso geográfico, o que inclui as peculiaridades que favorecem ou impedem, né, as pessoas de receber os cuidados em sala de vacina. A cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica em 2018, na verdade, quase em novembro, nós já temos uma população de 4.063.614 pessoas, número de equipes de saúde da família hoje 729, a estimativa de população coberta pela estratégia de saúde da família está em torno de 57,58%, a estimativa de população coberta pela atenção básica é de 2.692.956 pessoas, né? A cobertura populacional estimada da atenção básica é em 66,27% do total. Nós temos hoje agente comunitário de saúde, uma evolução de 20 anos, de 98 a 2018, nós temos hoje em 2018 uma variação positiva de 2,27%, ou seja, nós temos
mais de 6 mil agentes comunitários de saúde, né, a contar, porém, podemos até incluir aí nessa conta os agentes indígenas de saúde em torno aí de mais 2 mil, ou seja, quase que o Amazonas pode contar aí com quase 10 mil agentes comunitários, né, indígena e não indígena, atuando no estado do Amazonas. Em relação às equipes de saúde da família, nessa evolução de 20 anos, nós temos também aí, hoje, praticamente 729, né, equipes. Também podemos incluir aí as equipes multiprofissionais que atuam na área indígena, do GISEI, né? Então, praticamente, podemos contar no estado do Amazonas com quase 1.000 equipes de saúde atuando na atenção básica. Em relação à equipe de saúde bucal, também muito importante, né? Nós contamos aí com 458, quase 500 equipes, né, de saúde bucal, uma avaliação positiva em 2018, é um acréscimo, né, tem uma equipe que está aumentando, vocês podem visualizar pelo gráfico o aumento do número de equipes de saúde bucal também. No núcleo de ampliação, no núcleo ampliado, né, de saúde da família, também em 20 anos nós podemos aí constatar, né, um aumento, né, uma variação 26, né, quase 76 equipes, NAFSA tipo 1, 2 e 3, né? Então nós percebemos aí um aumento significativo do núcleo ampliado de saúde da família, né, uma equipe multiprofissional aí para apoiar as estratégias de saúde da família. Em relação à saúde da família Ribeirinho, né, que chama muita atenção, né, olha o aumento, né, na verdade, né, do número de equipes. Hoje o Amazonas se destaca, né, na região norte, enfim, no Brasil, com esse tipo de estratégia de saúde da família ribeirinha ampliada, né? Vocês podem perceber no gráfico um aumento aí bastante significativo na cobertura. Isso vai ser muito importante na questão da imunização. Em relação à equipe de saúde da família fluvial, hoje nós temos aí praticamente 11 equipes já habilitadas e credenciadas, ou seja, um investimento de quase 2 milhões, né, e 500 mil na estrutura física e mais um custeio de quase 1 milhão por ano para manter essas unidades fluviais, né, navegando e levando aí toda a oportunidade de vacina e de todas as ações da saúde da família. Os municípios aí, 11 municípios já recebem esse custeio e nós temos ainda praticamente mais 40, né, embarcações em fases de construção, etc, né? Então é uma política acertada que só vem aumentando no estado do Amazonas essa questão das equipes de saúde da família fluvial, né? Exemplo no país. Em relação à questão do modelo, né? O que a equipe da saúde da família tem contribuído em relação à vacinação? O modelo teórico, né, que nós vamos tentar contribuir com os municípios em relação aos critérios relacionados à acessibilidade, né, acessibilidade em sala de vacina. Vou só dar uma puxada aqui, que nós temos aí esse modelo, né, que todo mundo está visualizando, que ele tem como a garantia de acesso à sala de vacina, ao Programa Nacional de Imunização. Como acesso à sala de vacinação, nós temos a principal organização da atenção básica em relação também à estratégia de saúde da família como porta de entrada. Também, nessa porta de entrada, além desse tipo de organização, que para nós é a principal, né, a vacinação na UBS e também contando com a estratégia de saúde da família, que não pode ser a única estratégia, mas também nós temos a organização dos serviços. A organização dos serviços é muito importante. Em relação à organização, na questão organizacional, nós temos aí o horário do funcionamento, né, a disponibilidade dos imunobiológicos, o profissional capacitados, né, o controle de faltosos, os sistemas de informação e a indicação da vacina. Em relação ao acesso geográfico, nós temos também o tempo de marcha, o tempo de deslocamento, meio de transporte, a existência de rios, rodovias, etc., né, a distância da unidade de saúde. Em relação ao acesso sociocultural, nós temos algumas situações em relação a conhecimento sobre a oferta do imunobiológico do PNI, né, pela população, as crenças, os hábitos, né, e medos e dificuldade de comunicação com a equipe. Em relação ao acesso econômico,
nós temos aí a falta no trabalho ou atraso no serviço para receber a vacinação e a ampliação do calendário de vacinação. É notório que, em relação ao cenário do Programa Nacional de Imunização, nós temos o Programa Nacional de Imunização, o caso PNI no Brasil, é considerado como um dos programas mais completos, né, dentre as nações em desenvolvimento, com a distribuição de mais de 300 milhões de doses anuais, né, entre os 44 imunobiológicos das 35 salas de vacinação, aproximadamente espalhados em todo o território, com o objetivo de ofertar de forma universal as vacinas a todos os grupos etários. Então, como a organização da atenção básica e a estratégia de saúde da família tem influenciado o acesso à sala de vacinação, né, à sala de vacina? Para a relevância, dada a relevância, né, quer dizer, o impacto indiscutível, né, que a imunização exerce na saúde das populações, é fundamental o conhecimento, né, e a elucidação dos fatores que facilitam ou dificultam o acesso às salas de vacina das unidades de saúde do SUS. A estratégia de saúde da família, por ter a delimitação da área de abrangência, o número previsto de famílias sob a sua responsabilidade, o diagnóstico da situação de saúde e as ações definidas, diferenciam-se do atendimento das unidades de saúde tradicionais, devendo, portanto, facilitar o acesso universal aos serviços de saúde, um dos princípios, né, preconizado pelo SUS. O termo acesso é utilizado como utilização do serviço e implica em identificar as barreiras, né, sobre quaisquer aspectos que possam impedir o indivíduo de obter um direito ou um serviço que lhe é garantido formalmente. Resultado da combinação de diversos fatores de dimensões distintas que se interrelacionam, definido como a ordem geográfica, socio-organizacional, socioeconômica e cultural. Em relação à população adscrita da equipe de atenção básica de saúde da família, nós temos hoje 2.000 a 3.500 pessoas, né, localizadas dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da atenção básica. As vacinas precisam ser acessíveis em todas as oportunidades possíveis e todos os esforços devem ser feitos para uma ampla divulgação dos imunobiológicos disponíveis. Constitui um grande desafio o acesso geográfico, né, no estado do Amazonas, o que inclui as peculiaridades que favorecem ou impedem, né, as pessoas de receber os cuidados em sala de vacina. A acessibilidade geográfica não se define apenas pela distância, né, da casa das pessoas até a unidade de saúde, mas também pelas barreiras geográficas encontradas no seu deslocamento, como a existência de rios, morros, estradas de terra, alagamento, inexistência de transporte público. O Amazonas conta hoje com a estratégia da família ribeirinha e as unidades básicas de saúde fluviais, levando a equipe de saúde aos locais de difícil acesso. É necessário um esforço e criatividade na tentativa de se programar a oferta, né, de vacinação com uma periodicidade regulada, tendo como objetivo a promoção da equidade, né, e a garantia de acesso à saúde como direito. A questão da dimensão sociocultural do acesso, a questão da acessibilidade cultural, na perspectiva da população, está relacionada, dentre outras coisas, o conhecimento sobre a oferta do serviço de saúde e as dificuldades de comunicação com a equipe aos hábitos e crenças, né? Não vacinação, na verdade, né? A não vacinação está relacionada ao medo, né, de dor, à falta de conhecimento, aos costumes e às crenças que a sociedade traz juntamente com seus valores culturais. A atividade de vacinar parece, né, ser moralmente inquestionável, né, sendo reconhecida como um dos maiores avanços, né, da ciência no controle e erradicação das doenças infecto-contagiosas. Entretanto, é preciso respeitar as posições morais, individuais e culturais existentes. Os grupos mais difíceis de alcançar
são aquelas com baixa escolaridade ou falta de entendimento sobre a imunização, ou aqueles que culturalmente são contrários às vacinas. Existem movimentos anti-vacinas que podem influenciar negativamente nas taxas de coberturas vacinais. Assim, é fundamental, no contexto atual, um diálogo aberto com os pais e os indivíduos avessos à vacinação, oferecendo informações precisas sobre as doenças e os eventos adversos das vacinas. Em relação aos hábitos e costumes da população, estudos identificaram como um obstáculo no dia a dia do serviço de imunização a falta de preservação do cartão de vacina pelo adulto, né? E o hábito de procurar a vacinação somente quando ocorre um ferimento ou quando é exigido, né, o cartão vacinal completo para ingressar no serviço ou em determinadas empresas. Esse fato aumenta o risco do evento adverso e gasto público em doses de vacinas administradas desnecessariamente, né? O desconhecimento da situação vacinal da população ainda é um dos maiores problemas que se enfrentam, né? Pois o indivíduo não costuma preservar o seu comprovante de vacinação, o que pode resultar em vários problemas, como a dificuldade em proporcionar ao profissional o acesso à informação. É importante continuar o esquema de vacinação que se iniciou em oportunidades anteriores, e a complexidade do calendário de vacinação pode afetar a confiabilidade de um histórico de vacina verbal. As vacinas pertencem a um grupo de produtos biológicos com um excelente perfil de segurança, entretanto, não são isentas, né, de eventos adversos. Um estudo de coorte retrospectivo para examinar o risco das reações locais, depois da administração da vacina duplo adulto, por exemplo, encontrou um aumento, né, de risco em relação ao número de doses administradas previamente. Por isso, a apresentação do comprovante vacinal é imprescindível para a continuidade do esquema, evitando doses desnecessárias de vacinas e risco de eventos adversos. Nos últimos tempos, verificou-se uma grande mobilização internacional por novas vacinas e campanhas vacinais, proporcionando como resultado no Brasil a ampliação do calendário de vacinal do PNI, como as vacinas tetraviral, hepatite A, tríplice bacteriana acelular, a vacina contra papilomavírus e o oferecimento da vacina contra a hepatite B para todas as faixas etárias. Esse acesso ampliado e gratuito às vacinas é visto como otimismo pela sociedade, o que agora não precisa recorrer a clínicas particulares para garantir a imunização. A ampliação do calendário vacinal foi reforçado pelo profissional de saúde, que relata a quantidade de vacinas incluídas no PNI nos últimos tempos e cita como exemplo as vacinas contra pneumonia, meningite e varicela. Entretanto, o acesso ao serviço de saúde é influenciado pela condição econômica e social das pessoas. Observou-se a inquietude dos pais sem condições financeiras para oferecer a vacina aos seus filhos que estão fora da faixa etária preconizada pelo PNI. A vacinação, por ser considerada um dos serviços fundamentais da atenção primária em saúde, não poderia impor barreiras ao acesso. Porém, neste estudo, né, que nós estamos apresentando, foram enumeradas e discutidas dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde e usuários ao utilizarem esse serviço. Observou-se que muitos entrevistados relatam dificuldade em relação aos elementos organizativos do serviço, como a centralização em dia e horários específicos para vacinar, e o horário de funcionamento da sala de vacina. Para os moradores da zona rural, o difícil acesso geográfico e o hábito de não preservação do cartão pelo adulto foi um dos grandes entraves do acesso sociocultural. Percebe-se também a importância da equipe de enfermagem no acesso à vacinação. Profissionais capacitados e atualizados diminuem as perdas de oportunidades vacinais.
Diante dessas considerações, é importante lembrar que o município estudado possui 100% de cobertura da estratégia de saúde da família, com todas essas dificuldades. E apresentou uma barreira, né, ao acesso. Desse modo, levanta um questionamento de como está o acesso à vacinação dos municípios com a cobertura inferior, fazendo necessário novos estudos sobre o tema ainda pouco estudado em relação a municípios com baixa cobertura de atenção primária em saúde. Nós temos a nota técnica e nota informativa em relação à nota informativa número 167, né, da CGPNI, a Isabel deve ter citado, informações complementares referentes à integração entre as bases de dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, SISPNI, e o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, SISAB, da Estratégia de Saúde da Família, o ESUS-AB. A segunda informação é a nota técnica informativa número 47, da CGPNI também, que fala sobre a integração entre o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, SISPNI, e a estratégia ESUS e Atenção Básica, né? Então, há uma forte sinalização em relação à integração dos sistemas, né? Com isso, a melhora dos registros, enfim, de toda a série histórica, né, da vacinação. Também podemos apresentar aqui a ficha de vacinação. Eu estou disponibilizando tanto a nota informativa, a nota técnica, como as fichas de vacinação de forma integral, com os 18 imunobiológicos, né? Como tem todo um processo de trabalho em cima dessas fichas, que pode ser bem melhor abordado em relação ao ESUS, né? Mas a ficha já está disponibilizada para todas as unidades básicas de saúde, de forma complementar até o processo completo de integração dos sistemas. Podemos falar ainda das cardenetas, né? Então, uma evidência são as cardenetas. Então, nós temos a caderneta da gestante como exemplo, nós temos a caderneta da criança, a caderneta dos adolescentes, né? E a caderneta das pessoas idosas e outras de iniciativas municipais e estaduais também. Próximos passos em relação à atenção básica. Número 1 seria a qualificação dos dados de informações de integração do sistema ESUS e SISPNI, né? Nós temos um grupo trabalhando esse tipo de informação e treinamento e qualificação de pessoal. Número 2, podemos citar, ficar ainda mais próximo, né, dos gestores municipais. Então, essa aproximação do Estado e município para o processo de qualificação e atualização será fundamental para uma nova fase. Terceiro, seria discutir o processo de trabalho na atenção básica, né? Muito bem sinalizado para os microdados do PEMAC e outros processos de trabalho que cada um pode estar verificando, né, de forma antecipada, mas nós temos que investir muito no processo de trabalho. Em relação ao acompanhar, monitorar e avaliar a efetividade das ações de atenção básica, né? É importante, através dos indicadores, aqui sinalizado no início, né, que são disponibilizados de forma geral, tanto para o controle interno e externo dos municípios, a questão do monitoramento e avaliação e indicadores de vacina. E, por último, fortalecer e consolidar a atenção básica nos territórios, né? Então, a grande maioria dos municípios tem uma cobertura bastante ampla da atenção básica, né? Então, nós estamos falando aí de quase próximo dos 100% de cobertura de estratégia de saúde da família dos municípios. E, enfim, né, a fase que estamos é uma fase de consolidar, então, a estratégia de saúde da família como um meio de acesso, de assistência a toda a população. Muito obrigado.